Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Eu quero que cada um que está aqui sinta-se acolhido, por isso, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live. Eu sou a professora Luciene Borlotti, eu ensino profissionais de saúde a acelerarem os resultados dos tratamentos de seus pacientes, ganhando mais e trabalhando menos. E nesta live, eu vou fazer um plantão tira dúvidas da live de segunda-feira. Se você não assistiu, na live de segunda-feira eu falei como que a ozonioterapia pode acelerar o tratamento da herpes zoster. E ali então surgiu algumas dúvidas, algumas pessoas entraram em contato comigo, eu tive 4 perguntas oficiais e eu vou respondê-las aqui. Por isso, fiquem à vontade, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aproveite e pegue o aviãozinho que tem bem no cantinho, encaminhe isso para um maior número de profissionais. Aqui, neste canal, nós falamos de profissional para profissional. Eu sou especialista em práticas integrativas, fiz alguns cursos de ozonioterapia, me especializei também na Academia Laí Ribeiro e trabalho com ozonioterapia e demais práticas integrativas, sempre amarrada com o método que eu desenvolvi. Esse método chama-se RIA, Reprogramação Integral para o Autocuidado. E na segunda-feira desta mesma semana, bem no carnaval, o bloquinho da ozonioterapia passou para o quê? Para acelerar o tratamento da herpes zoster. E lá eu expliquei sobre o que é essa doença, que é uma doença viral causada pelo vírus da varicela zoster, que é responsável pela doença varicela ou então catapora. E uma vez que você pega esta doença, esse vírus fica albergado num ramo de nervo e posteriormente, por situações ou da idade, porque nossa imunidade começa a cair, muitas vezes a gente acredita que uma vez que a gente entra em contato com determinado micro-organismo, a gente cria defesa de forma para a vida. Mas nem sempre é assim. Nós vamos como se fosse consumindo esta memória de defesa. E com a idade, pode ser que a gente fique mais vulnerável e aquele vírus que está latente, bem quietinho, de novo por uma circunstância onde possamos ter uma infecção, uso de medicações por tempo prolongado, drogas, hemodiálise ou diálise peritoneal, ou seja, algum processo dialítico, pode ser que essa doença, essa enfermidade, ela aflore novamente de uma forma diferente. E aí, dessa outra forma, não se chama mais varicela e nem catapora. Nós vamos chamar de herpes zoster. Então, herpes zoster é uma doença de curso comum com a idade ou em circunstâncias onde a nossa defesa ela é exigida. E aí, então, eu falei como que seria o tratamento baseado na terapia integrativa, em especial a ozonioterapia. Mas falei também sobre alimentos, falei também sobre suplementos, falei sobre outras questões que envolvem este tema. E aí surgiram dúvidas. E essas dúvidas serão tiradas hoje. Uma dúvida que surgiu foi quando eu falei do tratamento, eu disse que eu não indicava o uso local. Não eu acredito que eu não me fiz clara o suficiente. Eu não contraindico e nem, muito menos, eu evito fazer esta via quando necessário. Eu só não vou fazer ela como primeira escolha. Então, uma das perguntas foi, professora, você contraindica o uso da via local com agulhamento quando a pessoa tem herpes zoster? Porque eu fiz e teve um resultado excelente. E eu dei parabéns a essa aluna, perfeito. Mas eu só quis dizer, então eu vou corrigir aqui, porque é uma dúvida dela, porque ela acreditou que eu não indicaria esta via. Eu só falei que a gente tem outras vias para iniciar e eu quero me justificar por quê. Então a gente geralmente utiliza hidrozonioterapia ou água ozonizada. Tem lives aqui já explicando o que é hidrozonioterapia, que é um momento de imersão daquele membro afetado em água, recebendo o tempo todo
ozônio. Existe um equipamento, inclusive, que nós conhecemos. Aqui no nosso espaço a gente usa um chamado da marca Biofonte. Inclusive somos representantes. Se alguém tiver interesse, depois pode entrar em contato, mas não é a finalidade desta live. Mas esse equipamento ele fica entregando ozônio enquanto a pessoa está com o membro imergido. Para imersão, ou eu uso uma vasqueta, que é uma caixa alta, ou eu tenho uma banheira, ou até mesmo, em algumas situações, um tonel. Depois, num outro momento, eu vou falar para vocês sobre o uso da hidrozonioterapia em esportes de alto impacto, esses esportes na qual a pessoa exige demais o organismo dela. E às vezes, então, são maratonas daquelas de horas e até dias. Então, alguns profissionais ozonioterapeutas que trabalham com a hidrozonioterapia saem com o equipamento e como se fosse um barril do Chaves, eu falo, atrás da procissão, atrás da maratona, para quando tiver uma pausa daqueles corredores, eles possam entrar dentro desse balde. Não é um balde, não é, gente? É um barril. E ali com água você coloca o equipamento e essa pessoa tem alívio de dores, tem alívio das câimbras, tem aumento do vigor. Mas não é essa a finalidade aqui, eu só quero explicar para vocês que a hidrozonioterapia depende então de uma imersão. Então nós teríamos que ter pelo menos a vasqueta, que é uma caixa, como se fosse aquelas caixas organizadoras de presente de criança, que as crianças guardam os brindezinhos, que guardam os brinquedos, ok? Mas eu quero falar para vocês que tem uma outra estratégia, se você não tem esse equipamento. Por isso que eu falei, não tenho finalidade aqui de vender, mas somos sim representantes. Eu quero dar a você uma solução para que você acelere os seus resultados, os resultados dos seus pacientes. E tenha então ali eficiência na indicação terapêutica. Se você não tem esse equipamento, você tem o seu gerador medicinal, você vai utilizá-lo com uma água especial, com uma torre ou um outro recipiente, e você vai ali por 5 minutos usar uma água também que seja especial, uma água bidestilada, de osmose reversa, que em 5 minutos você consegue incorporar uma quantidade boa de ozônio ali, inclusive há um momento de saturação, é química isso, tá, gente? Então, a água bidestilada, ela não tem nada mais do que apenas água. Então, rapidamente o ozônio entra em contato com toda a superfície capaz de gerar ali uma interação com o ozônio. E nós não precisamos mais do que 5 minutos, desde que a gente também esteja na concentração máxima dos nossos aparelhos. Existem concentrações de 100 a 110, por exemplo. Então, depende do seu aparelho. E aí você pode fazer o quê? Compressas locais. Mesmo porque em algumas áreas do corpo pode dar, inclusive nos olhos. Eu deveria usar esta água. E aí foi a segunda pergunta, mas calma. A pergunta quando o herpes zoster dar nos olhos, ok? Mas vamos terminar. Professora, você contraindica o uso da aplicação local? Não, porque eu posso ter outros recursos, então eu vou tentar primeiro estes outros recursos. Por que eu peço para dar um tempo e só fazer a aplicação local posteriormente, quando eu vejo que eu não estou tendo o resultado esperado? É porque quando essa pessoa tem essa crise herpética de passar a roupa, um lençol de cetim, que é a coisa mais deliciosa de passar na pele da gente, aquilo vai dar uma sensibilidade tão intensa, uma dor tão incômoda, imagine a entrada de uma agulha. Então, por isso que eu falo para deixar esta aplicação por uma necessidade. Quando é que eu vou saber que essa necessidade vai existir? Quando eu já estou fazendo vias sistêmicas, vias tópicas como a hidrozonioterapia, eu já estou aplicando óleo ozonizado ou um dermocosmético. Eu gosto muito do Dermacreme da marca Filozon. Ele é excelente para situações onde tem ali um comprometimento da pele. Apesar de que eu sempre falo da Ox3, não é? Vocês já me viram mais de uma vez falando da marca Ox3, eu gosto demais dessa marca, mas nesse instante eu indicaria o Dermacreme da marca Filozon. Mas o óleo ozonizado, se você tem, vai funcionar também, só o cuidado de que dependendo da concentração de peróxido deste óleo ozonizado, ou dependendo da sensibilidade desta pessoa, pode ser extremamente incômodo aplicar o óleo ozonizado. Então a gente vai sempre conversando com o paciente, dê uma olhadinha,
Na live anterior, você vai entender melhor isso tudo que eu estou falando. Então, eu já tentei tudo que eu podia. No primeiro dia, deu uma melhora muito incipiente. Você não percebe, a pessoa continua com muita queixa álgica. Você vai tentar uma forma mais pontual. E aí, você vai aplicar sim na ferida. Então, eu não sou contra. Eu vou tentar sempre aquilo que seja mais suave, menos irritativo possível. Mas se eu vejo que todas as vias que eu estou usando retal, autoemoterapia menor, eu estou usando hidrozonioterapia, eu estou fazendo bag, eu estou aplicando localmente ou óleo ou creme, e de um dia para o outro, a melhora foi quase que nula. Ai, 10% de melhora. Sabe quando que a gente sabe que a gente está no caminho certo? Fala aqui pra mim. Olha, eu estou com o Rogério, com a Tânia, com o Estúdio Karina. Deixa eu ver mais quem eu estou aqui. Conta aqui pra mim, quando é que eu sei que eu tô tendo um bom resultado? Quando eu estou caminhando com a ozonioterapia, eu falo assim, estas vias estão interessantes, estas concentrações e esses volumes, que no caso é a dose, está adequada. Se vocês não sabem, pode escrever também. Ainda não sei, professora, e nós vamos aprender aqui para acelerar esse resultado, ok? Então tá bom, eu dei um tempinho aqui, não sei se é questão de delay, mas eu já vou me antecipar. Ah, Rogério, quando há melhora... Isso, muito bem, Rogério. Quando há uma melhora significativa, tem que ter uma melhora de pelo menos 60%. E o que a gente espera do ozônio é uma melhora de 80%. Ok? A Tânia, quando melhora as dores. Perfeito, Tânia. Então, vocês dois estão aqui, ó, bem ligados. Mas a melhora, Tânia, a melhora, Rogério, tem que ser uma melhora de, no mínimo, 60%. Por isso, é interessante vocês assistirem. Eu vou ver se eu consigo trazer para cá. Mas lá no meu antigo Instagram tem uma live que fala sobre como avaliar a dor. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Quem é dos grupos, das mentorias, dos cursos, da comunidade, ou seja, os alunos matriculados entram na comunidade RIA. Todo aluno matriculado entra na comunidade RIA? Não. Quem entrou na imersão, nem todos tiveram acesso. Quem teve acesso da imersão foi quando o valor veio para o valor normal. Quando estava lá naquela promoção, bem baratinho, essas pessoas não tiveram acesso à comunidade. Mas quem já veio por último agora, com o valor cheio, entra na comunidade. Quando você entra lá, tem um bem-vindo e uma mensagem fixada. Nessa mensagem fixada, tem 7 ou 8 playlists. E uma das primeiras, é a terceira playlist, se eu não me engano, é o tratamento da dor. E aí, lá no tratamento da dor, eu falo sobre essa questão da melhora da primeira aplicação, seja qualquer dor. E aí a Tânia falou aqui, ó, a melhora das dores, porque um quadro bem característico do herpes zoster é a dor. E é uma dor rasgante, é uma dor que parece que a pele está sendo dilacerada, é como se você enfiasse uma faca. É como se fosse choques, uma impressão de você levando uma descarga elétrica. Então a pessoa tem que ter, pode até estar doendo. Uma coisa é doer, outra coisa é uma dor intensa nessa magnitude que eu estou falando. Então a pessoa tem que ter uma melhora. Se não houver essa melhora, nós vamos então fazer a aplicação local que tem a finalidade primária de oxigenar a área. As aplicações locais têm uma finalidade primária, oxigenar a área. Inclusive, eu falo para vocês, eu digo para não aplicar localmente enquanto eu estou na crise. Mas às vezes na crise eu preciso aplicar, porque melhorando as dores, eu estimulo a aplicar. Tem um momento que eu ensino que deve aplicar. E qual é esse momento? Uma vez que a crise álgica, a dor já reduziu o suficiente para aguentar a agulhada e para que eu não perpetue a neuralgia pós-herpética, que é aquela crise posterior que pode demorar meses. E aí, em falar nisso, tem a segunda pergunta. A segunda pergunta, deixa eu tentar ler do jeitinho que ela me mandou, Rogério. Me dá o seu celular aqui, que foi a Sandra, se eu não me engano, que fez a pergunta. Deixa eu ver aqui quem foi das meninas que fez a pergunta, só para mim fazer a pergunta direitinho. Cadê o grupo agora que eu inventei um grupo comigo e com o Rogério? Para eu não perder a pergunta. Vocês acreditam que eu perdi aqui, achei.
Ah, cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Sobre herpes zoster, herpes ocular, quais protocolos usar e resultados esperados? É uma situação que já cronificou. O herpes zoster ocular cronificou. Então, lá no início, eu não iria aplicar perilesão nesse caso do ocular. Mas eu poderia ter indicado o quê? O uso tópico do colírio ozonizado. Ele não tem essa indicação direta, ok? Eu faria via retal, alto emo menor, eu faria uma água ozonizada para aplicação e teria que ser uma água especial porque vai aplicar nos olhos, ok? Eu faria talvez as vias cranianas, faria as vias cranianas para ajudar na oxigenação, então auricular, nasal e sublinguar, lembrando que essas duas vias tem que ter uma aula, não saia fazendo porque a professora disse que é possível fazer via nasal e sublingual sem saber os cuidados, porque são vias que precisa ser feita localmente e não pode ser inalado, porque senão você intoxica a pessoa. Então tem todos os cuidados. Quem está lá na mentoria de ozonioterapia entende bem isso. Eu explico os cuidados que tem que ter, mas seriam vias boas para a gente fazer nesse momento para evitar essa cronificação. Uma vez que cronificou e virou o herpes ocular, eu ia tentar de tudo evitar, então fazendo compressas locais com água ozonizada, indicando em casa o uso do colírio, mesmo que o colírio ele tenha outras indicações. Qual colírio que eu uso? Da Ozon Top. O representante é o Eduardo Cury. Quem precisar lá na comunidade, inclusive eu vou deixar o contato dele, ok? Porque serve para muitas coisas. Vista cansada, serve para olhos secos, serve para casos de glaucoma. Não quer dizer que vai ter uma cura, mas a pessoa vai ter uma melhora, em alguns casos realmente vai evitar a perpetuação dessa enfermidade ocular. Mas eu tentaria. Alguns casos com resultado. Que casos esses eu acredito que tenha resultados melhores? Quando você associa as vias sistêmicas, alto emo menor e a retal. E aí então indicaria a busca por um profissional médico, um profissional infectologista, para entrar com a ciclovir ou como eu perguntei, Dr. Talib, que é um infectologista de minha confiança, que inclusive me assessorou nisso. Ele disse, olha, deve tratar com antivirais, a ciclovir, fanciclovir ou valaciclovir, e analgésicos e anti-inflamatórios. E essa parte o ozônio poderia assumir, porque se tem duas ações muito importantes na ozonioterapia, é a analgesia e a ação anti-inflamatória. E a depender do caso, teria que entrar com corticoides e até antidepressivos devido à dor intensa que essa pessoa sente. É uma dor como se ela tivesse com a cabeça para explodir, porque é uma dor neuropática. Lá naquele curso que eu falei com vocês, que é disponível para quem entra nos meus cursos, tem bônus. E um dos bônus é o tratamento da dor. Lá eu falo da diferença de uma dor nociceptiva e a dor neuropática. A dor nociceptiva é um caminho, um trajeto, tem que ir para o sistema nervoso central, tem que interpretar, depende das suas vivências. Então, eu falo sempre da história da minha sogra, que ela pega a panela sem pegar dor. Ela pega na mão e não se queima. Eu, com o tecido, eu me queimo e saio soltando tudo. Então, a dor que não é neuropática, que é uma dor daquele grupinho de nervo tem apenas a função de percepção, encaminha para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central interpreta e volta a resposta. Essa dor depende de vários fatores. Ela é subjetiva. Já a dor neuropática não é subjetiva, é totalmente objetiva, porque é como se fosse um neurônio desencapado. E aí então fica dando choques. São dores intensas, dores muito, muito agressivas. Imagine isso dentro do olho da pessoa. Então eu quero que vocês fiquem atentos para não tentar salvar o mundo com a ozonioterapia. A ozonioterapia é sim uma terapia abençoada, de muitos resultados, acelera muitos tratamentos, mas nós precisamos ter
esse compromisso, essa responsabilidade ética de entender aquilo que não é apenas para nós. A Sandra chegou. Ei, Sandra. Sandra, ela é responsável por eu estar aqui com vocês. Sandra e Júlia e Rafael e o meu amado esposo, Rogério, que fica aqui me filmando. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a presença dela aqui, porque isso tudo está acontecendo, com esse número maior de pessoas me seguindo, justamente porque ela faz esse trabalho tão lindo aí, vocês veem as publicações. Mas, enfim, eu coloco então para vocês, em relação ao herpes ocular, fazer todas as estratégias, as sistêmicas, alto menor, retal. Se você faz alto maior, fazer também alto maior também. Se você tem a torre ou um outro recipiente para ozonizar água especial, que é uma água bidestilada, uma água de injeção, você vai fazer e vai dar para essa pessoa fazer compressas locais. E indicar o colírio da Ozon Top, que ele diretamente não tem essa finalidade, mas pode contribuir por conta de tudo isso que você está fazendo. Então, é um combinado de ações. Você vai entrar com suplementos, principalmente suplementos à base de zinco e de lisina, porque a lisina interrompe o ciclo viral, tá certo? Então, a gente pode ir tentando fazer estas coisas. E aí eu entro com a questão que vocês precisam sempre lembrar de estar encaminhando. Então, olha, eu já falei que a primeira pergunta, eu não sou contra a aplicação local, ok? Não sou contra a aplicação local, eu acho que tem um momento. Já falei a segunda pergunta, que é em relação ao herpes ocular, que a gente faz tudo que estiver à nossa mão, e mais nunca esquecer de encaminhar para uma consulta com infectologista, lembrando que lá ele pode inclusive entrar com antidepressivo devido à intensa dor e desconforto que isso pode causar. Nessa parte também o ozônio ajudaria bastante, tá certo? Corticoide também, o ozônio também ajudaria, porque a função do corticoide é reduzir esse quadro inflamatório, né? E a outra pergunta foi sobre... Eu falei sobre a situação de fazer a autoemoterapia menor até diariamente por 5 ou 3, 4, 5 dias. Se isso não é usual. Alguém falou isso não é usual. Então, eu quero que vocês entendam, turma, não que não seja usual. A autoemoterapia menor, ela é uma técnica emprestada na ozonioterapia. Quem desenvolveu essa técnica foi o Dr. Luiz Moura, um médico brasileiro. Ela sozinha tem várias virtudes, vários benefícios. E a indicação no protocolo de Dr. Luiz Moura é diário por 5 dias consecutivos. Acontece que quando a gente vem para a ozonioterapia, nós associamos vias. Se nós associamos vias, não tem essa necessidade de fazer diário, mas não tem o impedimento de fazer diário. Qual é o ponto a se observar nessa situação? Quando se faz diário, tem o risco de fazer uma flebite, porque se você pegar a mesma veia, então você vai ter que ficar fazendo rodízio de acessos venosos. Você tem um risco de fazer um abscesso se você ficar fazendo no mesmo músculo. Lembrando que a gente não faz no deltoide, a gente faz em músculos que têm maior capacidade. Então, glúteo máximo, ventroglúteo, vasto lateral. E se você não entende tudo isso que eu estou falando e é ozonioterapeuta, eu te sugiro a vir para as minhas formações, porque isso tudo é explicado. E você precisa entender algumas coisas de anatomia, ok? E aí, então, nessas condições que eu estou falando para você, você não tem risco algum de fazer diário. Mas não precisa, porque você faz também associação de vias. Quando é que eu vou optar por fazer diário? É quando eu já fiz todas as outras vias e, mais uma vez, de um dia para o outro, não teve melhora. Teve melhor, então eu não tenho mais para onde subir volume, nem concentração, eu vou associar mais uma via mais de uma vez, ok? Então eu faço esses 5 dias consecutivos no herpes vírus, no herpes zoster, justamente para evitar a neuralgia pós-herpética. A nossa finalidade é tirar ele da crise rápido. Tire ele da crise nos 3, 4 dias, nos 3, 4, 5 dias iniciais e você não vai cronificar. Porque o problema dessa doença é a cronificação. E aí veio mais uma pergunta. Professora, uma vez eu cuidando de alguém e não tomando os cuidados, já tá errado por aí, né? Tem que usar luva, eu falei com vocês, tem que usar máscara. E eu me contaminar com essa ferida, eu vou pegar herpes zoster? Não.
Na aula passada eu expliquei para vocês que você vai ter a chance de desenvolver catapora. Para você desenvolver herpes zoster, você precisa ter tido catapora, essa doença cronifica e depois numa circunstância onde a sua imunidade baixa, você vai ter então o herpes vírus. Não, o herpes vírus não é uma doença de a primeira vez. Ele vai surgir depois do acometimento da catapora, que é a varicela comum. A varicela comum, ela tem que existir primeiro. E aí, então, você precisa entender que você pode sim adoecer, mas não de herpes vírus, porque você só vai apresentar herpes vírus depois de um momento em que você já foi sensibilizado, já desenvolveu catapora, e aí depois a sua imunidade fica abalada, seja pela idade, seja pela infecção pós-Covid, pós-HIV, pós-uso de antibiótico, pós-uso de corticoide, pós-uso de processos dialíticos, as pessoas que fazem hemodiálise, diálise peritoneal, e aí então você pode desenvolver. Borlote, mais alguma pergunta aí? Herpes zoster. Herpes zoster, eu falei errado, né? Eu tô com esse negócio de herpes vírus. Então, eu acho que eu já falei aqui tudo, gente. Aqui ficou alguma pergunta? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui. Não ficou. Então, não tendo mais pergunta, não tem no pontinho de interrogação, eu quero agradecer. A Júlia chegou também, a Sandra estava aqui, seja bem-vinda, Júlia. A Renovare chegou também. Gente, seja bem-vinda, Renovare, e todos que estiveram comigo aqui. Então, gente, a gente vai tentar fazer desta forma, para que fique até mais fixado os assuntos. Na segunda-feira a gente fala de um tema, inclusive nós chegamos a publicar hoje um tema novo. Mas só tinha uma curtidinha e um monte de perguntas chegando. Como tinha um monte de perguntas chegando, a gente resolveu já colocar aquilo que seria lá na frente, só depois da jornada que a gente ia começar a fazer, então, essa forma de aula na segunda e plantão tirar dúvidas na quarta, a gente antecipou, tá bom? Então, essa mudança de planos aí foi por conta da audiência. A gente faz aqui tudo para que a audiência fique satisfeita. E tem coisas que a gente sabe que vocês precisam saber para acelerar os resultados. Então, eu, professora Luciene, estou aqui para fazer esse papel, tá certo? Mais alguma dúvida agora? Podemos finalizar, então? Então, eu quero agradecer a sua presença aqui e dizer, não esquece, ó, tem como se fosse uma bandeirinha, essa bandeirinha é para salvar, você vai salvar. Você precisa salvar isso aqui, porque aí você acha rápido depois, quando você coloca salvar, você acha rápido. Outra coisa que você tem que fazer, compartilhar. Ai, professora, sabe o que é? Eu moro numa cidadezinha do interior, não quero que os meus amigos saibam dessa informação que você deu. Não faça isso. Não retenha a informação e a benção com você. Uma vez que você não transborda na vida das pessoas, você vai ficar sempre estagnado. É energia estagnada. Se fosse assim, eu não viria aqui falar para vocês. Não vou falar não. Meu conhecimento, um outro professor pode estar assistindo e copiando tudo que eu vou falar. Que copie. Sabe por quê? A estrela de um e a estrela do outro pode brilhar. Pode brilhar junto e mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas serão beneficiadas, ok? Então, compartilha. E outra coisa que você vai fazer é comentar. Se você não sabe escrever palavras lindas, escreve que eu sou linda, pronto. Tô brincando. Mas escreve, coloca um joinha, coloca um coração, escreve gostei. Porque quanto mais tiver interação com o meu conteúdo, mais que isso chega a outras pessoas, tá certo? Então, vamos fazer esse combinado? E até aqui eu quero agradecer. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, que esta seja uma obra que melhore a vida das pessoas, que faça a gente trabalhar menos e ganhar mais. Sim, fazer a obra tem o benefício para o obreiro. Tem uma mensagem bíblica que diz assim, digno é o salário, digno é o obreiro do seu salário. E a gente quer ter um salário que seja multiplicado, ok? Um forte abraço, tchau, tchau.